Ei, pessoal! E aí, quem tá por aí? Ei, pessoal! Pessoal chegando! E aí, gente? Todo mundo preparado pra live de hoje? Tudo bem com vocês? Quem tá por aí? Quem tá por aí? Todo mundo quer aprender direito administrativo? Tudo bem, pessoal? Oi, oi, oi. De onde vocês estão falando? Me conte. Estou aqui no Periscope e aqui no Instagram. Boa noite, Bahia. Isso mesmo, gente. Muita mensagem agora, depois trava. Boa noite, pessoal do Instagram. Pessoal, vamos fazer um resumão sobre direito administrativo? Todos os pontos importantes? Parte número 1 desse resumão. Vocês querem aprender essa matéria comigo? Como que vocês estão aí nos estudos? Todo mundo tá craque? Tá todo mundo me escutando bem? Tá tudo funcionando? Que bom, pessoal. Top. Que bom ver vocês aqui. Isso aí, gente. Manda muita mensagem. Adoro. Piauí. Belém do Pará. Nunca fui. Tenho vontade de conhecer. Tudo bem, pessoal? Boa noite, boa noite. Pessoal, hoje eu quero fazer com vocês um resumão sobre a matéria de direito administrativo. Vou chegar aqui mais pertinho, porque tá um pouco longe aqui. Vou fazer um resumão com vocês. Esse resumão é muito importante. É com base em questões de prova, questões dos últimos 3 anos. Vamos aprender direito administrativo comigo. Pessoal, como eu já falei aqui em outra live, mas só pra gente não perder o fio da meada, que eu vou fazer 3 vídeos pra vocês, tá bom? Ixi, não tá ficando bom isso aqui. Tá bom? Vou fazer 3 vídeos pra vocês. Tá meio torto. Fazer 3 vídeos pra vocês. Essa é a parte 1. Vou fazer a parte 2, vou fazer a parte 3. Parte 1 começa do início da matéria e vai até... Hoje eu vou até poderes, pra falar com vocês até poderes. Organização administrativa, princípios e poderes. Vamos conversar sobre isso. Pessoal, primeiro ponto da matéria... O que vocês têm que saber? O primeiro ponto da matéria, vocês têm que saber o conceito de direito administrativo, a estrutura, né, dos poderes que formam a estrutura do poder estatal, os 3 poderes, vocês têm que saber disso, e o conceito de administração pública. Esses são os 3 pontos mais cobrados em prova de concurso público. Pera aí, pessoal, que não tá funcionando isso aqui no Instagram. Como que eu vou fazer isso aqui? Pera aí, um minutinho. Que agora não vai desentortar. Desentortou. Ótimo, ficou muito bom. Vamos lá, pessoal. Direito administrativo. O que é o direito administrativo? O direito administrativo é aquele ramo do direito que regulamenta a função administrativa que o Estado desempenha. O Estado não desempenha só a função administrativa, mas essa é uma das funções do Estado? Sim. Função de administrar a coisa pública, de gerir a coisa pública? Sim. Então, o direito administrativo regulamenta, né, as relações jurídicas travadas entre o Estado e o particular e as relações jurídicas internas no âmbito da administração pública, né, entre os órgãos, entre as entidades públicas. Tudo isso é regulamentado no direito administrativo. É o direito administrativo que estabelece essas regras. Beleza? Esse conceito vocês têm que saber de qualquer forma. Pessoal, mostrando aqui um pedacinho da apostila. Não vou mostrar tudo, mas vou dar um gostinho. O conceito de administração pública é o ponto mais cobrado. Mais cobrado em prova de concurso. O conceito de administração pública que eu vou falar com vocês. Os poderes estruturais que formam a estrutura do Estado também são muito cobrados. O sistema de controle dos atos administrativos e o conceito de direito administrativo. Falei com vocês que o direito administrativo é esse ramo que regulamenta a função administrativa que o Estado desempenha. O direito administrativo está inserido dentro do ramo do direito público. Esse grande ramo do direito que estabelece o quê? Que estabelece as regras relativas às relações jurídicas travadas entre o ente público.
direito público, ente público. Direito privado, relações jurídicas entre dois particulares. Beleza, professora. Quer dizer que o direito administrativo está dentro desse grande ramo, que é o ramo do direito público. É isso? Sim. Quais são os dois pilares do direito público? Quais são os dois princípios que regem a atuação do Estado? O princípio da supremacia do interesse público frente ao privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. O princípio da supremacia estabelece que o Estado tem mais poderes do que o particular, porque o Estado busca atender à coletividade e o interesse público prevalece frente ao interesse privado. Beleza. E o princípio da indisponibilidade é aquele que estabelece que o interesse público é indisponível. Então, o Estado, quando ele estiver fazendo aí a gestão da máquina pública, ele não pode abrir mão do interesse público, porque o interesse público é do povo, o interesse público é indisponível, aquele interesse não é da máquina pública, é da coletividade. Beleza? Beleza, professor, entendi. Entendi o conceito de direito administrativo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui em estrelinha. Quando tem estrelinha na apostila, porque cai muito. Pessoal, falei com você sobre direito administrativo e falei que o direito administrativo regulamenta a função administrativa do Estado. Mas o que é o Estado? O Estado é uma entidade com personalidade jurídica própria que é formada por 3 elementos: governo, povo e território. Prof, eu tenho que saber esses elementos? Tem, porque cai em prova. Cai em prova, então você tem que saber. Professor, então eu tenho que lembrar que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público, tem personalidade jurídica de direito público, né, professora? Formado por 3 elementos: um governo, que vai gerir a máquina pública, o povo e o território, onde o povo está. Beleza? Beleza. Prof, quando você fala que o Estado tem personalidade jurídica de direito público, quer dizer que todas as relações jurídicas travadas pelo Estado são regidas unicamente pelo direito público? Não. Não. Preponderantemente, sim. Entretanto, o Estado pode celebrar contratos privados regidos pelo direito privado? Pode. Então, não. Ok, professor, entendi. Sobre poderes estruturais, aqui, gente, estrelinha é o que mais cai. Vamos ver o que mais cai. Poderes estruturais. O que mais cai, pessoal, é que o poder do Estado, poder da máquina pública, é uno e indivisível. Indivisível. Professora, como assim é indivisível se tem 3 poderes? Pessoal, o poder é uno e indivisível. Agora, para fins estruturais, existem 3 poderes estruturais do Estado. São 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Cada poder tem função típica e tem função atípica. Esse é o ponto mais cobrado em prova, é o que está na apostila. Por que, professora, função típica e atípica? Porque, pessoal, poder judiciário preponderantemente vai o quê? Vai julgar. Poder executivo vai o quê? Vai executar. Poder legislativo vai legislar. Agora, cada um desses poderes também desempenha funções atípicas. Funções que são parecidas, correlatas com as funções desempenhadas pelos outros poderes. E é isso que cai. É isso que cai. Sabe o que cai? Cai que a divisão entre os poderes não é absoluta. Tá na apostila, tem estrelinha, cai. Tem estrelinha, cai, viu, gente? Lembrando que a apostila ainda tá à venda. Últimos exemplares no site www.profgabrielaxavier.com.br. Então tá, quer dizer, né, prof, que a divisão entre os poderes não é absoluta. A divisão é realizada pelo critério da preponderância e não da exclusividade. Preponderantemente, o poder legislativo legisla. Preponderantemente, o poder executivo executa. Preponderantemente, o poder judiciário vai julgar, né, as controvérsias que são apresentadas. Agora, a gente sabe que também, atipicamente, em algumas situações, o Poder Judiciário vai administrar? Vai. Quando ele instaurar um concurso? Vai. Agora, atipicamente, o Poder Judiciário administra quando ele realiza um processo licitatório? Sim, também. Ok? Então, vocês têm que saber que cada poder tem as funções típicas, mas também tem funções atípicas. As funções atípicas são correlatas às funções dos outros poderes e estão na Constituição Federal, ok? Além disso, professor, outro ponto que é cobrado: não há hierarquia entre os poderes, ok? Não há hierarquia entre os poderes. Ok, prof, qual que é o outro ponto que é cobrado? Que tá aqui também, tudo tá assim assinalado e eu vou fazer questão com você. Pessoal,
Fontes do direito administrativo. Falei com vocês que o direito administrativo é o ramo do direito que regulamenta a função administrativa do Estado. Mas qual que são as fontes, professora? De onde vêm essas regras do direito administrativo? Pessoal, sabe de onde vêm essas regras? Da lei. A lei é a fonte primária do direito administrativo. Porque nós estamos num Estado de direito. Estado de direito é aquele que obedece o direito. É aquele que cumpre o que está na lei. É aquele Estado que tem uma limitação, né? Ele está subordinado à lei. Não é igual o Estado absolutista, que o monarca podia fazer o que ele bem queria. Não. Nesse caso, a gente tem que seguir o que está na lei. O Estado segue o que está na lei, correto? Princípio da legalidade. Então, em razão desse fato, a lei é a grande e única fonte primária do direito administrativo. Professora, o que está dentro desse conceito de lei? Pessoal, lei em sentido amplo. Lei em sentido amplo porque está abrangendo aí a lei constitucional, lei ordinária, os atos normativos infralegais. O que é ato normativo infralegal? Infralegal está abaixo da lei. Quem é dito ato normativo infralegal, pessoal? O Poder Executivo. O Poder Executivo vai poder editar atos normativos que se encontram abaixo da lei para fins de clarificar, para facilitar a execução do texto legal? Pode, com certeza pode. Essas normas, o Poder Executivo editou essas normas, ele também vai ter que cumprir aquelas normas? Sim. Ok? Quando eu tô falando de lei, fonte primária, eu tô considerando aí lei em sentido amplo. Lei constitucional, lei ordinária, atos normativos infralegais, beleza? Beleza, prof, tô entendendo. Além disso, pessoal, jurisprudência, fonte secundária do direito também, são julgados, né, do Poder Judiciário a respeito da matéria de direito administrativo. Lembrando que uma decisão isolada do juiz é uma fonte secundária do direito administrativo. Vai secundariamente influenciar a produção das normas do direito administrativo. Agora, se eu estiver falando de uma súmula vinculante é aquela editada pelo Supremo Tribunal Federal por 2/3, né, mediante a aprovação de 2/3 dos seus membros, e aquele entendimento que vincula os demais juízes, vincula os órgãos do judiciário a seguir aquele entendimento e vincula também quem, gente? Vincula também a administração pública. Então, eu tô falando de uma decisão do judiciário que vincula o executivo? Sim. Então, essa, professora, a súmula vinculante não é uma mera fonte secundária. Ela é mais do que isso, né, prof? Ela é mais, pessoal. Ela é uma fonte principal ou direta, tá bom? Jurisprudência, fonte secundária. Súmula vinculante, principal ou direta, ok? Beleza, prof. Próxima fonte. Doutrina, fonte secundária. Inclusive, pessoal, esse ano a professora Gabriela Xavier vai publicar pela editora Saraiva o livro de Direito Administrativo, que está super esperado. Mas para quem não está aguentando, já compra a apostila, que a apostila é com preço muito inferior ao livro. Foi feita com base em 8.000 questões e eu trago as estatísticas das questões aqui. Eu acho que é um trabalho que nenhum professor fez até hoje. E com as questões de prova e com os macetes. Com os macetes que eu sei que ninguém esquece. Que bom, gente. Que bom que vocês estão gostando. Tá todo mundo adorando. Pessoal do Periscope que ainda não me conhece, me encontrem no Instagram, @prof. Gabriela Xavier. Estou movimentando agora meu canal do YouTube, Gabriela Xavier. E no Facebook, Professora Gabriela Xavier. E quem quiser a apostila, pessoal, é www.profgabrielaxavier.com.br. Que bom, gente, estou adorando os comentários. Como comprar a apostila? A apostila, pessoal, falando rapidamente, a apostila ela foi elaborada, foi um sonho, né, que eu tive há muito tempo. Inclusive, pessoal, quando eu estava formei em Direito, eu dei a ideia dessa apostila para um professor que é muito famoso da matéria de Direito Administrativo, muito mesmo. E ele não quis.
Hoje em dia é ele que tá me convidando para escrever um livro com ele. Mas foi ótimo, ele é maravilhoso, ele é ótimo professor. Foi um sonho, pessoal. Eu fiz um trabalho reunindo estatística, reunindo o que é realmente cobrado, com uma escrita simples, sem deixar de responder nenhuma questão. Então eu falei com vocês, vai estar disponível até amanhã a compra da apostila no site www.profgabrielaxavier.com.br e eu deixei hoje disponível para download gratuito o capítulo de licitações públicas. Para baixar o capítulo de licitações públicas, acessem www.gabrielaxavier.com.br/material. Por que, gente, até amanhã só? /material. Alguém escreve aí. Por que só até amanhã? Eu só fui autorizada a vender alguns exemplares, são poucos exemplares, eles esgotam assim. Ontem as vendas explodiram, então quem quiser, acesse agora o site www.profgabrielaxavier.com.br e quem quiser e tá na dúvida, não sei se eu compro, não sei se eu vou comprar, entra no www.profgabrielaxavier.com.br/material, baixem o capítulo de licitações. Aí vocês vão ver, aí vocês me contam o que vocês acharam, tá bom? Vocês me contem, aí vocês vão decidir se vocês vão comprar ou não. Inclusive vejo os depoimentos dos alunos, que eles estão mandando muita coisa legal pra mim. Eu tô ficando empolgadíssima, tô postando o dia inteiro. Vou parar, viu, gente? Vou parar. Pessoal, vamos lá. Que bom que vocês compraram, gente. Pois é, essas histórias estão todas na apostila, tá bom? Porque aí, gente, eu vou ter que publicar o livro e o livro vai sair com o dobro do valor da apostila. Então, o livro vai ser caro. Então, eu já tô avisando agora. Vamos lá, vamos pra aula. Pessoal, o próximo conceito que é o ponto mais cobrado. Onde que tá, prof? O ponto mais cobrado tá sempre no quadro resumo. Quadro resumo pra ler antes da prova. Ponto mais cobrado desse capítulo. Ponto mais cobrado. Tá sempre aqui. Qual que é o ponto mais cobrado, prof? Acreditem se quiser. O conceito de administração pública. Professora, qual que é o conceito de administração pública? Pessoal, o conceito de administração pública pode ser entendido em conformidade com dois critérios. Critério subjetivo ou formal ou critério objetivo ou material. Critério subjetivo é aquele critério que está falando dos sujeitos, entidades e órgãos que integram a administração pública. É quem faz parte da administração pública. Subjetivo ou formal, porque esse critério encontra-se em conformidade com a lei. A lei estabelece quem é que faz parte da administração pública. Então, quando a lei fala que a administração pública indireta é formada pela autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, é porque esse é um critério formal, tá lá na lei. Então, subjetivo ou formal. Subjetivo de sujeitos, entidades e órgãos que compõem a administração pública. E o critério objetivo, prof? Critério objetivo tá falando o quê? Do objeto, pessoal, do que a administração pública faz. O que ela faz? Ela presta serviço público, ela exerce o poder de polícia, ela realiza atividade, ela vai intervir na propriedade privada, ela realiza atividade de fomento, tudo isso, pessoal. Tudo isso a administração pública faz. Prof, esse é o ponto mais cobrado, Mas eu não quero deixar de falar com vocês, pessoal, bem nesse início da matéria, sobre o sistema de controle dos atos administrativos. Pessoal, quem controla os atos da administração? Quem controla? Quem? A própria administração, né? A própria administração pública pode controlar os seus atos? Sim. Ela tem aquele poder que decorre do princípio da autotutela. A administração pública edita um ato, mas ela pode rever seus atos. Entretanto, né, pessoal, outros órgãos e outros poderes também desempenham esse controle. Correto? Correto. A respeito do controle que o poder judiciário realiza, pessoal, frente aos atos da administração, nós temos dois sistemas. O sistema... Vocês dá pra vocês verem, gente? Tá meio pequenininho. O sistema inglês e o sistema francês. O sistema inglês é o que é adotado no Brasil. No Brasil, pessoal, a justiça é inafastável. Então, o poder judiciário, ele analisa todas as controvérsias que forem apresentadas a ele. Controvérsias que envolvem atos administrativos, que envolvem a conduta do Estado, e controvérsias que envolvem só particulares. O poder judiciário vai analisar
todos os atos, ok? Todas as situações, todas as controvérsias, beleza. Por sua vez, nós temos também o sistema francês, que não é adotado no Brasil. No sistema francês, pessoal, a gente tem duas jurisdições. Um contencioso administrativo, que vai julgar, né? Um tribunal administrativo que vai julgar todas as controvérsias nas quais envolvam a atuação do Estado, na qual o Estado é uma das partes. Beleza? E nós temos também a jurisdição que é comum, que vai julgar todas as controvérsias entre dois particulares. Então, quer dizer, professora, que no sistema inglês, o poder judiciário julga tudo, né? Ato entre particular, ato em que o Estado é uma das partes, né? Qualquer controvérsia. Exatamente, é o sistema adotado no Brasil. No sistema francês, por sua vez, a gente tem uma divisão. A gente tem um poder judiciário que vai julgar as causas comuns entre os particulares e nós temos uma jurisdição, um tribunal administrativo que julga as controvérsias que envolvem a atuação do Estado. Beleza? Beleza, né? O link, pessoal, www.profgabrielaxavier.com.br, tá bom? O download tá assim, download gratuito do capítulo, pessoal, www.profgabrielaxavier.com.br/material, tá bom? Beleza. Prof, princípios. Pessoal, falando em linhas gerais, o princípio que cai mesmo, os princípios que caem mesmo são o princípio do regime jurídico administrativo, que é o da supremacia e da indisponibilidade, o princípio da impessoalidade despenca, o princípio da publicidade também cai muito, o princípio da legalidade e o princípio da autotutela. Vamos conversar sobre isso. Falei com você sobre regime jurídico administrativo, que é pautado por esses dois princípios, correto? Supremacia do interesse público e indisponibilidade. A supremacia estabelece o quê, gente? Estabelece que o Estado possui mais prerrogativas que o particular porque ele busca alcançar o interesse público, ok? É por isso que o Estado pode desapropriar o meu terreno, professor, o meu terreno do particular? É por isso que o Estado tem essa prerrogativa? Sim. Pessoal do Periscope, chama o pessoal pra ver esse vídeo, gente. Aqui, comentem, pessoal. Adoro o comentário de vocês. Esse comentário me dá força. Vamos lá. Indisponibilidade. Indisponibilidade, eu já falei com vocês. O interesse público é indisponível. Então, o poder público vai usar essas ferramentas, esses poderes que o Estado possui, para alcançar o interesse público. Ele não pode utilizar essas ferramentas, esses grandes poderes, para atender o interesse particular do agente público. Não. Para atender o interesse próprio. Não pode, correto? Essas ferramentas serão utilizadas em prol do alcance do interesse público, beleza? Beleza. Pessoal, princípio da legalidade, não vou falar com vocês já sabem. A administração pública deve seguir o que está na lei. Lei em sentido amplo, ou seja, considerando toda a legislação, considerando os atos normativos infralegais, beleza? Professor, existem algumas exceções à legalidade? Sim. Como assim exceção à legalidade? Em algumas situações, pessoal, o próprio poder executivo que executa o que está na lei, o próprio poder executivo vai inovar no ordenamento jurídico? Vai. Por exemplo, quando o presidente edita uma medida provisória, quando a gente tem uma lei delegada, quando eu estou falando de um regulamento autônomo que verse sobre organização administrativa, todas essas situações, eu tenho aí o próprio executivo inovando no ordenamento jurídico. Ele está desempenhando uma função atípica, uma função que é parecida com a função que é desempenhada pelo legislativo. Beleza? Tá todo mundo entendendo? Tá rápido demais? Tem que ser rápido porque é resumão, mas a minha aula não é tão rápida assim não, gente. Eu falo com calma. Tá todo mundo aprendendo, tá rápido, tá devagar, tá rápido. Pessoal, e quem quiser participar da lista de transmissão, escutar os meus áudios, que eu explico essa matéria em áudio para vocês com algumas dicas, o número é 31 98821 8889. Basta mandar um oi que eu tô adicionando vocês. Além disso, pessoal, as vagas dos meus cursos, elas estão esgotadas desde 2016. Mas eu vou conseguir lançar na semana que vem algumas vagas. Eu fiz um novo site, eu fiz um investimento bacana para que o site não caia mais. Então, se tiver muito aluno assistindo ao mesmo tempo, não vai ter problema nenhum. Então, assim, quem quiser participar da lista de espera, da lista de transmissão,
31 98821 8889, tá bom? Esse é o número. Tem alguém escreve aí, gente. 31 988, esses dando áudio, né? 8821 8889. Para participar da lista de espera do curso, também pelo WhatsApp. Porque, pessoal, às vezes sou eu que tô respondendo, às vezes não sou, e a minha equipe vai fazendo essa sugestão para mim. Tá bom? Quem quiser na lista de espera, porque são poucas vagas também. Apostila, só até amanhã. Pessoal, princípio da impessoalidade é aquele princípio da não discriminação. Mas, prof, o que cai? O que cai? O que cai tá sempre nesses quadros, assim, eu coloco a estrelinha. Pessoal, o agente público, ele não pode atuar para beneficiar alguém, para atender o interesse próprio, não. Ele tem que ser impessoal. O agente público tá buscando o interesse público. Ok? Essa é a finalidade da atuação dele. Professora, é por essa razão, né, professora, que o agente público, ele não pode se promover com a medida da administração pública, né? Ele não vai se promover com aquela medida. Porque quando o agente público está atuando, ele não está atuando para atender o interesse próprio, ele não está atuando em nome dele. Ele está atuando em nome da máquina pública. Ele é um instrumento da máquina pública para alcançar o interesse público. É por isso que o agente, por exemplo, quando a gente tem uma obra que o governador autorizou, o governador não pode colocar lá uma placa de publicidade da obra falando assim, obra do governador Fernando Pimentel. Não pode fazer isso. Sabe por quê? A obra não é dele, não. Uai, de onde que veio o recurso para pagar aquela obra? Do bolso dos contribuintes, aquela obra não é dele, não. Então, ele não pode utilizar das medidas da administração, das medidas do Estado de Minas Gerais para se promover. Não pode, beleza? Ok, prof, é esses pontos que caem. Mas sabe o que tá na moda? Tá na moda falar de funcionário de fato. Isso é questão quente. Professora, o que é funcionário de fato? Pessoal, funcionário de fato é aquele servidor que tá ali trabalhando, mas ele tem um vício na sua investidura, né? Ele tá ali irregularmente. Como assim? Vamos dizer que eu, Gabriela, já tô lá velhinha, né, no governo do estado de Minas, já tô lá velha e tô lá pedindo minha aposentadoria. Fiz o pedido para aposentar. Só que a gente sabe que o ato de concessão inicial da aposentadoria é um ato complexo. E ato complexo é aquele que resulta de duas manifestações de vontade. A partir do momento que há uma conjugação das duas manifestações de vontade, o que vai acontecer? O ato complexo vai nascer, ok? O ato complexo é o que resulta de duas manifestações de vontade. Nesse caso, pessoal, para eu ter meu direito de aposentar, o órgão de lotação tem que falar, ok, Gabriela, você pode aposentar. E o órgão, pessoal, e o Tribunal de Contas também tem que falar, ok, Gabriela, você pode aposentar. Mediante a conjugação dessas duas manifestações de vontade é que eu vou ter o meu direito de aposentadoria. Vamos dizer que eu tô lá trabalhando, fiz o pedido para aposentar. Aí o órgão que eu trabalho falou assim, ok, Gabi, você pode aposentar. Só que, pessoal, eu sei que o ato de concessão inicial de aposentadoria é um ato complexo. Então, para que ele se aperfeiçoe, carece aí de uma segunda manifestação de vontade do Tribunal de Contas. Então, eu continuei trabalhando, esperando o Tribunal de Contas se manifestar. Só que aí, pessoal, eu participava de uma comissão de licitação, eu respondi um recurso administrativo, eu recebi um protocolo de um documento, eu fiz um monte de ato administrativo. Só que, pessoal, o Tribunal de Contas já havia se manifestado. Eu já estava aposentada e não sabia. Eu estava aposentada e continuei trabalhando. E aí? Há um vício de competência em todos os atos que eu elaborei, não foi que eu editei. Vício de competência. Mas vocês sabem, gente, quando eu falo de um vício de competência, que é um vício que não é tão grave, um vício sanável, a gente tem que lembrar que os vícios no elemento competência e elemento forma são vícios que são passíveis de convalidação, passíveis de correção, correto? Então, professora, quando você tem aí um vício de um ato administrativo praticado pelo funcionário de fato, aquele é um vício, mas é um vício de competência que é passível de correção. É isso? É isso sim. Mas sabe qual que é a fundamentação? A fundamentação pela qual esse é um vício que é passível de correção? Em razão do fato, pessoal, de que quando eu, Gabriela, velhinha, estava lá atuando, eu não estava atuando em meu nome.
Eu estava atuando em nome do governo do estado. Então, quem na verdade estava atuando? O governo do estado. Não era a Gabriela. Porque a minha conduta da Gabriela, do agente público, é imputada à pessoa jurídica na qual eu estou inserida. Teoria da imputação volitiva. Beleza? É a teoria da imputação volitiva que justifica o fato de que é possível a convalidação, a correção do vício de competência nos atos praticados pelo funcionário de fato? É. Tá bom? Todo mundo entendeu? É. Tá bom? Beleza, prof, beleza. Além disso, eu tenho que lembrar da vedação ao nepotismo. O agente público não pode usar a máquina pública para o quê? Para dar emprego para a família dele. Não pode. É vedado. Prof, a súmula vinculante que veda o nepotismo alcança os cargos políticos? Alcança? Não, pessoal. Se eu for eleita para ser governadora do estado de Minas, eu posso nomear a minha irmã para ser secretária de estado? Sim. Secretária de estado, por quê, professora? Porque os cargos de secretário, de ministro, são cargos políticos. E a vedação ao nepotismo não alcança os cargos políticos. Professora, mas você pode ficar nomeando sua irmã assim? Posso, desde que a minha irmã demonstre que ela tem capacidade para desempenhar aquela função. Ok? Ok, pessoal? Todo mundo claro aí? Tá todo mundo entendendo, né? Ó, vou seguir. Princípio da publicidade. Os atos administrativos devem ser o quê, gente? Públicos. Medidas devem ser públicas, devem ser transparentes. Todo mundo deve conhecer as medidas da administração. Mas sabe o que cai? O que cai na prova é isso aqui, tá na estrelinha. Gente, já tá até suja minha apostila, de tanto que eu fico lendo ela com vocês. O que cai na prova é o fato de que nenhum princípio administrativo é absoluto. Nenhum. E nenhum princípio prevalece frente ao outro. Nenhum princípio é mais importante. Não existe hierarquia entre princípios, ok? Isso é básico, não existe. Ok, prof. Mas se você falou que nenhum princípio é absoluto, quando você está falando do princípio da publicidade, o que você quer dizer? Pessoal, eu quero dizer que existem exceções à publicidade. Alguns atos vão ser mantidos em sigilo, em segredo. Por exemplo, se eu tenho um plano de segurança da PM, esse plano vai ser o quê? Mantido em sigilo. Vê se pode, vou divulgar o plano de segurança. Como é que eu vou garantir a segurança se eu tô divulgando o plano? Não dá, né? Além disso, atos ligados à intimidade, vida privada, do particular, também são o quê? Mantidos em sigilo. Professora, mas por exemplo, eu sou servidora pública e eles publicaram no portal da transparência, professora, o meu salário. Eu não queria mostrar meu salário pra ninguém. Isso aí realmente é uma informação pública. É admitido, sim, a publicação, a divulgação do salário dos profissionais, dos servidores públicos. Prof, mas e os meus dados, CPF, endereço, eles também vão divulgar? Isso não. Isso é informação privada. Beleza? Beleza. Professora, o que mais que você quer falar? Pessoal, quero falar com vocês que não são só os princípios do LIMP que estão na Constituição expressamente. Eu tenho também o princípio do devido processo legal, que é aquele princípio que fala da ampla defesa e do contraditório. Esse princípio da ampla defesa e do contraditório, vocês têm que saber. Ampla defesa e o contraditório quer dizer que você, particular, quando você for uma das partes no processo administrativo, você tem direito à defesa técnica, defesa prévia e ao duplo grau de jurisdição. Como assim, prof? Defesa prévia. Você pode se defender sozinho, sem constituir advogado nenhum. Se você tiver aí que não tem condição, não quer constituir advogado, você mesmo ela se defende. Defesa prévia. Prof, mas e se eu quiser constituir um advogado? Porque eu quero que alguém me defenda, alguém que tem capacidade. Eu posso? Claro que pode. Você pode constituir um advogado também. Beleza. Você tem direito à defesa técnica, se você quiser. Se você quiser. Além disso, professora, para eu, por exemplo, interpor um recurso administrativo, eu preciso, prof, realizar um depósito em calção, em dinheiro, para a administração pública, para ela poder receber aquele recurso? Não carece de nenhum depósito. Não tô lendo esses comentários, espero que sejam comentários ótimos, tá bom? Pessoal, vamos lá. Princípio da continuidade também é um princípio que vocês devem saber. O que eu tenho que saber sobre o princípio da continuidade? Pessoal, está aqui.
O princípio da continuidade é aquele que estabelece que a atuação da administração pública tem que ser contínua. Entretanto, existem algumas exceções em que a administração pública vai poder o quê? Interromper a prestação do serviço. 3 situações. Situação de emergência, aconteceu uma emergência, um poste caiu na rua da sua casa. Não tem como prestar aquele serviço. Um poste caiu, não tem como. Parou a prestação do serviço de iluminação pública. Beleza. Segunda situação, inadimplemento do usuário. Você não pagou a conta de luz, vai cortar. A prestação daquele serviço vai ser o quê? Cortada, mediante prévio aviso. Terceira situação, professora, em razões de ordem técnica, vai ser feito um reparo na rede de energia elétrica. Então, naquele dia, naquele horário, vai parar de prestar aquele serviço mediante também prévio aviso, ok? Prof, o que tá na moda sobre esse princípio? Tá na moda falar sobre a greve do servidor público. Tá lá no meu canal do YouTube, que em razão de uma decisão de 2016 do STF, admite o corte na remuneração do servidor público que entrou em greve. Corre pro canal. Gabriela Xavier, o canal. Pessoal, eu queria falar sobre todos os princípios. Mas vamos falar agora só sobre autotutela para eu passar para a organização administrativa. Pessoal, autotutela. A administração pública, ela pode rever os seus próprios atos, correto? Ela vai rever seus próprios atos quando aquele ato tiver um vício de legalidade. Sim, ela pode e deve rever aqueles atos que são ilegais. Ela deve rever. Ela não pode manter um ato ilegal no ordenamento jurídico. A anulação gera efeitos ex tunc. Tunc T de testa. Quando você bate para a testa, ela vai para trás. Ou seja, efeitos que retroagem para o passado, apagando os efeitos daquele ato ilegal, como se aquele ato nunca tivesse existido. Ok? Essa é a lógica. E a revogação, professora? A revogação acontece quando a administração pública editou um ato legal. Entretanto, aquela medida já não se mostra mais conveniente e oportuna. Já não é mais conveniente e oportuna, mudou o interesse público. E aí, professora? O Estado pode revogar? Pode revogar. A revogação gera efeitos ex nunc. Nunc, N de nuca. Quando você bate na nuca, ela vai pra frente. Ou seja, dali pra frente, aquele ato já não mais produz efeitos. Mas todos os efeitos até então gerados são perfeitos e válidos. Prof, mas é isso que cai na prova? Que fácil, eu tô craque. Não, pessoal, sabe o que cai na prova? Que em algumas situações específicas vem sendo admitido que a anulação gere efeitos ex tunc. Como assim? Em algumas situações, quando o ato editado pela administração gerar benefícios ao particular de boa fé e for uma situação específica e a anulação gerando efeitos ex tunc vai gerar muitos prejuízos para aquela pessoa de boa fé, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo em situações específicas que a anulação vai gerar efeitos ex nunc, ou seja, só dali para frente, mantendo os efeitos do passado. Olha só, questãozinha de prova. É isso que cai. Cai a exceção, tá bom, gente? Fiquem craques nisso, aprendam isso, não se esqueçam. Prof, o que mais você tem que falar? Pessoal, eu queria falar sobre tudo isso aqui, que tá no quadro resumo, mas eu não vou conseguir, porque senão eu não vou passar sobre o resto. Vamos falar sobre organização administrativa agora. Pessoal, organização administrativa. Como que a administração pública se organiza? Ok? Como que ela se organiza? Pessoal, a administração pública se organiza, administração pública direta e administração pública indireta. Pessoal, cadê vocês? Acorda aí, gente. Acorda aí, Instagram. Sei que no Brasil tá tarde. Aqui, gente, tá cedo. Eu tô nos Estados Unidos. Tá cedo, tá claro ainda. Isso aqui ainda vai durar. Então tá, vamos lá, professora. Administração pública direta. Os entes federados, né, pessoal? Entidades políticas. Prof, o que cai sobre a organização administrativa, sobre essa divisão, administração pública direta e indireta? São esses 2 pontos. Pessoal, a administração pública direta é formada pelos entes políticos, pelos entes federados, União, Estado, Distrito Federal e Município. E os entes federados, pessoal, eles se organizam internamente em órgãos. Cada órgão é uma unidade administrativa que compõe aquela pessoa jurídica, ok? Ou seja, existe uma desconcentração, uma distribuição interna de competências entre os órgãos que formam a pessoa jurídica. Lembrando que os órgãos não têm personalidade jurídica própria. Eles são uma unidade que compõe aquela pessoa. Só pensar nos órgãos do corpo humano. Os órgãos do corpo humano não têm, pessoal. A mão não tem personalidade jurídica própria.
fazem parte daquele corpo humano, ok? A desconcentração, essa distribuição de competências entre os órgãos acontece tanto em âmbito da administração pública direta quanto em âmbito da administração pública indireta, ok? Não se esqueçam disso. Prof, a administração pública indireta, quem está dentro desse grupo aí, professora? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Pessoal, todas as entidades da administração pública indireta possuem personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, servidores, pessoal, autonomia. É diferente dos órgãos que não têm autonomia, os órgãos que não possuem personalidade jurídica própria. Beleza? Beleza. Prof, dentro dessas pessoas jurídicas pode haver uma distribuição interna de competências entre os órgãos? Pode. Pode, deve, né, gente? Para garantir uma especialização de funções de cada órgão, cada diretoria? Sim, sim. Pessoal, espero não estar falando muito rápido, mas o intuito dessa aula era uma revisão. Então, espero estar falando aí só com a gente craque. Que bom, querido. Que bom, Guga. Que bom, fico muito feliz, gente. Bom, entendi, professor, entendi. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa que tá aqui em negrito. Tudo que tá em negrito, ó. Estava esquecendo. Pessoal, as entidades de administração pública indireta, elas vão ser criadas mediante lei. Lembrando que a autarquia é criada diretamente pela lei, a lei já cria a autarquia, e as fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, elas têm uma autorização de criação na lei. A lei autoriza a criação dessas entidades, mas a efetiva criação se dá com o registro dos atos constitutivos. Se eu estiver falando de uma empresa pública que presta serviço público, registro dos atos constitutivos em cartório. Se eu estiver falando de uma empresa pública que explora atividade econômica, registro dos atos constitutivos na junta comercial. Não estou falando de atividade econômica, é na junta comercial. Beleza. Lembrando que, gente, se eu utilizei a lei para criar... Nossa, tá quente demais. Se eu utilizei a lei para criar aquela entidade, eu vou extinguir aquela entidade o quê? Mediante lei também. Princípio da simetria ou paralelismo das formas. Paralelismo das formas. Eu utilizei a lei, eu vou extinguir com a lei, ok? Eu vou utilizar a mesma forma de criação, é claro, né, professora? Agora, gente, quero falar com vocês sobre um tema que vocês acham que vocês manjam e vocês acham que não cai mais em prova, mas ainda cai. Ainda cai, pessoal, sabe por quê? Porque eu reuni esse banco de questões e não foi só questão de técnico, não, pessoal. Foi questão de analista, concurso de promotor, procurador, juiz, técnico. Então, tem um bolo de questões que eu juntei, um banco de questões muito grande, e eu fiz essas estatísticas. Só que o que eu percebi ao longo do meu trabalho? Que algumas questões, elas se repetem. Elas têm alguma linguagem mais difícil do que a outra, né? Às vezes, o enunciado da questão é mais complicado para uma prova mais complexa, uma prova de promotor, de procurador. Mas, de fato, a resposta da questão é a mesma. Então, muitas vezes, o enunciado é mais complicado, as alternativas são mais complicadas, mas a resposta é a mesma. Então, eu descobri, pessoal, que algumas frases, elas respondem a 50, 60 questões. Sabe, assim, quando você descobre as frases que são chaves na matéria? Pois é, por isso que eu fiz essa apostila. E essa parte agora que eu quero falar com vocês cai muito. Conceitos de centralização, descentralização e desconcentração. Pessoal, centralização é quando a própria administração pública presta aquela atividade de forma centralizada, não tem segredo. Desconcentração é quando há uma distribuição interna de competências entre os órgãos que compõem aquela pessoa jurídica. E os órgãos não possuem personalidade jurídica própria. Já falei com vocês. Então, por exemplo, se eu estou falando da União, a União vai distribuir as competências entre os ministérios que a compõem? Sim. A União vai distribuir suas competências entre as secretarias? Sim. Se eu estou falando de uma autarquia, a autarquia vai distribuir suas competências entre as diretorias, entre as superintendências? Sim. Vai haver uma desconcentração entre os órgãos que são meras unidades de competência. Para criar órgão ou extinguir órgão, eu preciso de lei. Isso cai. Criação e extinção de órgão carece de lei, ok? Beleza. Órgão não tem personalidade jurídica própria. Entretanto, quando eu estiver falando de órgãos autônomos e independentes, esses órgãos, eles possuem a capacidade de postulatória, né? Capacidade processual ativa
para atuar em defesa das suas prerrogativas institucionais, como, por exemplo, um órgão do Ministério Público, da Defensoria Pública. Esses órgãos não têm personalidade jurídica própria, mas eles podem ajuizar uma série de ações, ok? Haja vista a função que eles desempenham, haja vista que eu tô falando de um órgão independente e autônomo, ok? Tô falando muito rápido? Me dá um feedback aí, gente. Tô falando muito rápido? Tô falando muito rápido ou não? Me responde, por favor. Tô falando muito rápido? Estou? Tá tranquilo? Então tá. Então tá. Tô falando muito rápido, Vaneide. Oh, meu Deus. Então tá, pessoal. Ó, a maioria tá falando que tá tranquilo. O que acontece, gente? Isso é uma revisão. Então, eu tô fazendo ela rápida. Mas as minhas aulas, elas não são assim, não. Tá bom? Quem quiser acompanhar, corre lá na lista de transmissão. 31 988 21 8889, tá bom? Ok. Descentralização. Pessoal, descentralização é quando a administração pública direta transfere para uma outra entidade que tem personalidade jurídica própria, que vai passar a desempenhar uma atividade, um serviço público. Por exemplo, quando a administração pública direta cria uma entidade da administração pública indireta, quando ela está criando aquela entidade vai passar a ser responsável pela prestação de um serviço específico, correto? Correto. Essa é a descentralização que a gente chama de descentralização por outorga. Outorga. Olha o T, a terceira letra. T. T de titularidade. É a descentralização mediante a qual a administração pública direta, a União, por exemplo, transfere a titularidade e a execução de um serviço para uma entidade de administração pública indireta. Por exemplo, quando a União cria uma autarquia, ela vai transferir a titularidade, aquele serviço vai ser de titularidade da autarquia, e a execução. Então, a autarquia vai ser responsável pela execução daquele serviço. Beleza? Descentralizando, eu tô transferindo para outra pessoa jurídica a prestação daquilo ali. Outorga, terceira letra de o T. T de titularidade. Quando eu falar de titularidade, eu tenho que lembrar que é quando a administração pública direta transfere a titularidade e a execução daquele serviço para uma outra pessoa jurídica. Aquela outra pessoa jurídica vai ter, então, aquele serviço e ela vai executar aquela atividade. Beleza? Ok. E descentralização mediante delegação, eu vou pegar a quarta letra aí de delegação, é de quê? De execução. É quando a administração pública assina um contrato com um particular, com uma empresa privada. Essa empresa privada, mediante a assinatura daquele contrato, ela vai ser responsável pelo quê? Pela execução do serviço. Só execução. Eu que não vou transferir titularidade de serviço público para empresa privada. Não posso fazer isso, correto? Não pode. Delegação é só a transferência da execução do serviço. Ok? Gente, não tô conseguindo. Vocês estão rindo de alguma coisa? Não entendi a piada, hein? Não entendi a piada. Vamos lá. O que mais, prof, que você quer falar? Pessoal, 4 características que são comuns às entidades de administração pública indireta. Primeira, todos são criadas mediante lei específica. A autarquia é criada mediante lei automaticamente. As fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista são criadas mediante autorização legal. Professora, eu sei que a fundação pode ter personalidade jurídica de direito público e personalidade jurídica de direito privado, né, prof? Se eu estiver falando de uma fundação que tem personalidade jurídica de direito público, é, na verdade, professora, uma autarquia fundacional, né? Se eu estou falando de uma autarquia fundacional, essa fundação que tem personalidade jurídica de direito público, ela vai ser criada automaticamente pela lei, né, prof? Porque eu estou falando de uma fundação que, na verdade, é uma autarquia, né? Exatamente. Então, lembrem-se, as autarquias e as fundações que têm personalidade jurídica de direito público são criadas automaticamente pela lei. As fundações de direito privado, empresas públicas e sociedade de economia mista são criadas mediante autorização legal. Fechou? Então tá. Além disso, pessoal, todas as entidades têm personalidade jurídica própria. Elas são criadas com uma finalidade específica que está lá na lei de sua criação e elas vão visar o quê? Atender o interesse público. Prof, quer dizer que o Estado vai criar uma empresa pública para atender o interesse público? Conta outra, né, professora?
Porque a empresa pública, muitas vezes, ela tá lucrando, ela tá oferindo lucro. Não é verdade? Não tá? Pessoal, as empresas estatais podem oferir lucro, mas elas não são criadas com a finalidade de lucro. O Estado não visa lucrar e se enriquecer. O Estado visa atender ao interesse público. Então, essa não é a finalidade de criação. Ok? Fechou. Além disso, controle dessas entidades. Pessoal, como as entidades da administração pública indireta possuem personalidade jurídica própria e como não há hierarquia entre duas pessoas jurídicas distintas, a gente sabe que o controle que a administração pública direta, que os entes federados realiza frente às entidades da administração pública indireta, é um controle que a gente chama de supervisão ministerial. Por exemplo, a União criou uma autarquia, o INSS. Aí o Ministério Supervisor fica lá o quê? Verificando se aquela autarquia, se o INSS está cumprindo a finalidade pela qual ele foi criado. Professora, esse controle é um controle hierárquico? Não, porque não existe hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. E cada entidade de administração pública indireta tem personalidade jurídica própria. Então não é controle hierárquico. Ok, prof, ok. Pessoal, sobre as autarquias, quais são os pontos mais cobrados? Estão aqui, vou falar com vocês rapidinho. Autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas diretamente pela lei, exercem atividades típicas do Estado, correto? Estão sujeitas ao regime jurídico público, gozam de todos os poderes do Estado, estão sujeitos a todas as limitações do Estado também. Os bens das autarquias são bens públicos, não se esqueçam disso, ok? Beleza, prof. Bem público é aquele bem que pertence a uma pessoa jurídica de direito público, né? Lembrei. O que eu tenho que saber sobre as autarquias? Vocês têm que saber sobre as agências reguladoras. Pessoal, a agência reguladora é uma autarquia que foi criada com uma função específica, né? É uma autarquia em regime especial, né? Ela foi criada para regulamentar a prestação de um serviço que é realizado por uma empresa concessionária, permissionária de serviço público, correto? Ela vai regulamentar se aquela empresa ali, que foi contratada pelo poder público, se ela está prestando aquele serviço de uma forma correta. Por isso que a agência reguladora, ela tem o poder de regulamentar a prestação daquele serviço? Sim, por exemplo, a ANAC vai editar normas a respeito do serviço de aviação? Vai, regulamentando a prestação daquele serviço. Normas que quem vai obedecer? As empresas concessionárias, as empresas aéreas vão ter que obedecer às resoluções da ANAC, ok? A ANAC regulamenta a prestação do serviço de aviação. Inclusive, pessoal, tem um vídeo no YouTube falando sobre essa nova resolução da ANAC aí, e na minha coluna no site Migalhas. Agora eu tenho uma coluna semanal no Migalhas, pessoal. Não sei quem tá acompanhando, mas vocês devem conhecer muito esse site, é muito famoso. Além disso, professor, o que mais que eu tenho que saber? Pessoal, período de quarentena. O dirigente da agência reguladora, ele tem uma forma diferenciada de escolha desse dirigente. Como é que acontece, professor? O chefe do executivo vai indicar um nome e esse nome vai ter que ser aprovado pelo Senado. Ok. Quando acabou o mandato desse dirigente, professora, ele pode, por exemplo, vamos dizer, o dirigente da ANAC,